Graça e paz, meus queridos. Hoje quero compartilhar uma palavra com você que está no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33, e que diz o seguinte: E logo Jesus compeliu seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para um monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali, sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: É um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e começou a submergir, clamando, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a sua mão, segurou-o e disse-lhe: Ó, pequena fé, por que tu duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és Filho de Deus. Espírito Santo, abra nossa mente e nosso coração para entendimento integral dessa palavra, para que nós possamos absorver aquilo que ela traz em sua plenitude. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Talvez você, assim como eu, já tenha ouvido falar muitas vezes sobre essa palavra. Muitas pregações, muitas reflexões a respeito. Mas uma coisa, ou poucas vezes, na verdade, eu ouvi falar, né, que é o fato. O fato é um só. Pedro andou sobre as águas. Jesus andar sobre as águas, lógico, é maravilhoso, mas para um homem vindo de onde veio e nas circunstâncias que veio, dentro do seu papel, né, não é uma novidade para a gente. Ele poderia fazer muito mais do que simplesmente andar sobre as águas. Mas fazer um homem simples, como Pedro, um pescador, andar sobre as águas, isso é um fato, né? Depende da fé, depende de uma série de coisas. Mas o que eu quero chamar aqui a atenção é para o seguinte: eu tenho um amigo que todas as vezes que acontece alguma coisa e a gente começa a conversar, a primeira coisa que ele me pergunta é: você está focado nos fatos negativos? Qual é a parte da bênção? Me fala qual é a parte boa disso, porque você está focado nos fatos negativos, na dificuldade, no problema. Eu quero saber o que você tirou de bom disso. E aí ele muda o foco. Aliás, a intenção dele é essa, né? Mudar o foco daquilo do que você está falando. E é uma realidade. Quantas vezes nós simplesmente deixamos de lado os fatos e focamos naquilo que nos convém? Eu vou focar nisso aqui porque isso aqui me faz parecer um coitadinho, porque me faz parecer um precisado, assim as pessoas vão estar ao meu redor, assim eu terei a maior parte das pessoas a meu favor, né? Ou alguma coisa nesse sentido. Quantas vezes a gente não faz isso consciente e inconscientemente? Quantas vezes já não andamos sobre as águas, mas preferimos olhar para o vento, para a circunstância, para a tempestade, enfim. Ano de 2023 é um ano, assim, que está sendo um ano de provação para mim, para minha casa, e de maravilhas de Deus, né? Não podemos negar isso. Então a palavra que vem de ordem aqui nesse ano é: a gente coloca o pé, mas Deus coloca o chão. Então isso depende de fé. Viver um sobrenatural com Deus depende de fé. A gente não pode simplesmente querer viver as coisas sobrenaturais agindo naturalmente, não tem como. A gente tem que agir na altura. E talvez aí nós possamos perceber de onde sai aquela parte que diz que Deus faz as coisas
malucas, doidas, para confundir os sábios. Porque realmente, se você parar para pensar na Bíblia, na fé, em tudo aquilo que Deus já fez nas nossas vidas, né? As águas sobre as quais nós já andamos, você vai ver que isso tudo não pode ser explicado pela lógica, pela razão. Então, se não pode ser explicado pela lógica, pela razão, quem está de fora e não tem fé vai achar que é loucura. Então, que eles achem que é loucura aquilo que nós chamamos de fé, mas que nós hoje, principalmente a partir desta palavra, possamos ter um outro olhar. Pedro andou sobre as águas. Não aconteceu uma outra coisa mais importante do que um homem simples ter dado tal passo. Não existe outro relato de outra pessoa, além de Jesus ter andado sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. E é isso que eu te convido a fazer nesse dia. A partir desse dia, ande sobre as águas. Como? Pega na mão de Jesus, siga adiante. Pai, eu quero viver o teu sobrenatural, e siga adiante, porque não tem uma outra forma de você fazer isso. Não existe maneira de você viver o sobrenatural vivendo de uma maneira lógica, tá? Lógico que a gente precisa colocar os pingos nos is, tá? Não vamos agir de maneira irresponsável, não é isso que eu estou propondo aqui, mas tenha fé. Se você precisa hoje de um chão, coloca lá o seu pé, crendo que Deus vai colocar esse chão, porque senão você não vai dar o passo e Deus também não pode fazer a parte dele, que é baseado na sua fé, no seu primeiro movimento, né? Se você se movimenta, Deus se movimenta contigo. Palavra de hoje, Deus abençoe, te desejo paz e prosperidade e te espero numa próxima mensagem. Até lá!